Pacto pela Educação é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas. Professor, como é que vai ser a escolha do diretor da escola com a participação da comunidade escolar? Vamos colocar o projeto da autonomia escolar como um todo, Igor. Eu acho que boa parte dos problemas apresentados aqui, inclusive, que são pretéritos nesse processo todo, ele passa pela questão da gestão, como você mesmo colocou. Então, a questão da gestão, dá mais autonomia para a escola, que exista recursos que possam ser aplicados diretamente pelo diretor e que o processo de escolha do diretor tenha a participação da comunidade através de um plano de gestão, da formação do gestor escolar e, a partir daí, sim, a consulta à comunidade para que ela possa identificar qual é o melhor projeto e quem é a melhor pessoa para assumir a direção. Isso está dentro dessa proposta de mudança. Mas eu queria Mas isso é pelo voto? É aí que nós vamos trabalhar. A ideia é que você coloque para apreciação da comunidade universitária, da comunidade escolar e votação, o projeto de gestão, não apenas o nome do diretor. Então, mas o projeto de gestão, ele é assinado por um diretor. Exatamente. Quer dizer, cada candidato vai apresentar o seu projeto. Vai apresentar o seu projeto e a partir daí você vai analisar esse projeto e essa discussão. Não é uma eleição pura e simples, apenas que vai lá o candidato. Sim, sim. É ali o projeto de gestão, tem uma construção já elaborada, inclusive, dentro do programa de formação. Queria fazer uma observação, Igor, até porque o programa está chegando ao final, que é o seguinte. Boa parte do que foi colocado aqui pela Camila, pela professora Ione e pelo professor Vieira, eles são pertinentes. Só que aqui a gente começa a trazer uma herança de mais de 500 anos do Brasil em relação à educação. Tá? E, obviamente, se nós nos prendermos apenas a esse debate, nós não vamos avançar. Há um provérbio chinês, eu quero passar ele para o telespectador, que diz que só se anda 1000 quilômetros dando o primeiro passo. Então, nós precisamos dar esse primeiro passo. O segundo provérbio que eu queria utilizar aqui, ele diz o seguinte: não tem vento bom para quem não sabe para onde está indo. Então, quando a gente coloca essa meta de 10 anos para chegar a esses indicadores da OCDE, a gente está colocando um referencial. Se nós vamos chegar a eles ou não, vai depender do esforço e da ação que nós vamos realizar. E o último, que ilustra todo esse processo, é dizer o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. É o que nós estamos fazendo aqui como governo do Estado. Essa é a ação que a gente quer fazer e é por isso que a gente está chamando a população de Santa Catarina a discutir educação, a elaborar o pacto, a trabalhar no Fórum Estadual de Educação, o Plano Estadual de Educação, e esse é um conjunto de ações que o governo tem ao seu alcance para dar partida para todo esse processo. Professora, queria só fazer uma observação em relação às eleições de diretores. No caso, os diretores, os candidatos à direção da unidade escolar, eles apresentam um plano de gestão. Tem que fazer o curso. Tem que fazer um curso e estão sujeitos à aprovação. Mas, assim, também há que se considerar, isso, né, é apenas uma reflexão em cima disso, que a comunidade escolar, ela prefere eleger alguém que tenha um processo histórico dentro daquela unidade escolar de trabalho, de um bom trabalho, um professor que esteja há alguns anos na escola e tenha, enfim, é que uma eleição, no caso um diretor, talvez assumindo apenas por um plano de gestão, acho que seria talvez um pouco superficial, mas poderia se levar em conta esse histórico de trabalho dos candidatos. E a gente espera até que esse histórico de trabalho, essa experiência dele, ela ajude ele a elaborar um bom plano de gestão também para a escola, porque ele precisa ter pelo menos um plano de ação para apresentar à comunidade, porque a participação depois do conselho escolar, ela é fundamental no acompanhamento da gestão do diretor. Porque senão vai ser o mais votado, vai ser eleito mais simpático, né? Esse é um risco que a gente tem. E a comunidade escolar ela é pequena. Nós queremos saber quais são os critérios. Isso vai ser regulamentado ainda. Exatamente, a regulamentação. Mas essa questão da eleição ou outras formas de escolha, ela tem que recair sempre sobre aquele professor que é efetivamente engajado. Eu acho que nós temos que assinalar ou sublinhar aqui claramente que se o Estado de Santa Catarina ocupa hoje o primeiro lugar do IDEB, não é por conta das ações do Estado. Eu sinto muito, professor. O professor não é o herdeiro do processo histórico. O professor está aí há 2 anos. É por conta do engajamento dos professores. Que, apesar de todos os problemas, o professor catarinense é muito engajado. Apesar de... Eu faço uma pesquisa sobre a memória docente, com professores aposentados. Os professores conseguiram levar a esse nível educacional
que não é adequado, que é indesejado, que supõe outros avanços, porque os nossos professores são, apesar dos salários baixos, das péssimas condições de trabalho, das gestões extremamente autoritárias que foram enfrentando ao longo do tempo, são extremamente engajados. Por isso nós temos esse índice de IDEB. Eu não atribuiria, em hipótese alguma, esse índice apenas às ações, às políticas educacionais do Estado. Eu não poderia fazer isso. Seria uma injustiça em relação ao esforço e ao engajamento político e histórico dos professores catarinenses. Duas palavras. Não somatório. Não é só o Estado, não. Eu acho que tem a participação dos pais. Sim, quando falo dos professores e dos profissionais, acho que seria mais amplo. Professores e profissionais, os pais em algumas situações sim, e muito pouca ação do Estado. Né? Por isso, duas palavrinhas, Igor. O sindicato sempre defendeu gestão democrática. E gestão democrática não pressupõe apenas a eleição do diretor. Todo o Conselho Deliberativo, todas as instituições que cercam a comunidade devem ser eleitas democraticamente. E não é só o plano, Camila, porque o plano pode ser mirabolante, como tem plano para as eleições, aí de prefeito, vereador, etc., que promete o mundo, mas não cumpre. E aí o povo acaba votando nele ainda. Nós precisamos, sim, acertar as velas. Mas quero lembrar ao professor que um barco não caminha apenas com um marinheiro. Todos têm que conversar e ter diálogo. Caso contrário, esse barco entorna. Bom, esse é um pacto. Esse é o pacto, né? É o conceito. Agora, professor, o seguinte, existe alguma ferramenta para a sociedade fiscalizar o investimento de cada centavo desses 500 milhões de reais? Bom, primeiro que o governo já tem até a própria ação que ele vai divulgando no seu portal da transparência dos investimentos que são realizados. É óbvio que nós vamos procurar, na medida do possível, tornar o mais público possível as ações que estão sendo realizadas, mas o acompanhamento na própria unidade escolar, pela comunidade escolar, é que vai fazer a diferença nesse acompanhamento das ações que são realizadas pelo governo. Quero dizer, mais uma vez, isso não é um plano, é um pacto. Aqui a gente tem um conjunto de ações que não estão apenas planejadas, todas elas estão começando agora imediatamente, até por isso nós não fizemos o lançamento anteriormente, para que nós pudéssemos demonstrar à sociedade catarinense de que já há um movimento do governo. Agora, se fosse apenas uma ação de governo, seria um plano. Não é. É um pacto e é por conta disso que a gente precisa da participação da comunidade. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Parabéns pelo nível do debate, né? Não esperava nada diferente, né? Pelo conteúdo e comportamento de todos aqui presentes. Obrigado pela atenção, em especial para você que nos acompanhou. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.